Você aí que acompanha o Tecmundo no Instagram deve ter visto uma movimentação diferente nas últimas semanas, né não? Bom, na verdade, se você não acompanha a gente lá ainda, minha recomendação é acessar o Instagram logo após terminar esse vídeo e já seguir a nossa página para receber notícias, informações, promoções e muito mais, tá? Mas voltando, quem nos acompanha deve ter visto que a gente lançou uma batalha de impressões perguntando o que vocês gostariam que a gente criasse do zero aqui no estúdio, em uma dessas verdadeiras máquinas da Creality que estão distribuídas no Brasil pela 3D Lab. E o resultado da batalha, que foi escolhido por quem votou lá no Instagram, você vai ver sendo impresso aqui comigo, enquanto eu apresento as impressoras da Creality e você entende mais sobre a tecnologia envolvida no processo inteiro. Vem comigo! Antes de mais nada, eu quero que você conheça os dois modelos da Creality que eu vou apresentar hoje, a Halot One e a Ender 3 S1. Por mais que ambas sejam impressoras 3D, ou seja, tenham a mesma finalidade, elas são fundamentalmente diferentes. E eu vou explicar essas diferenças, mas antes você já pensou nas utilidades que uma impressora 3D pode ter? Basicamente, elas permitem que você imprima uma peça de praticamente qualquer coisa em relativamente pouco tempo. Ou seja, basta ter uma ideia e encontrar um projeto, mandar para a impressora e aí pronto. Vou usar, por exemplo, a Ender 3 S1 que está aqui comigo. De acordo com as especificações, ela pode imprimir objetos com até 22 centímetros de largura e 27 de altura. E é ela que eu vou usar para imprimir um Thwomp do Mario, que é resultado da nossa batalha de impressões. Mas como que isso funciona? Primeira coisa que você precisa saber é que essa impressora 3D trabalha com filamentos, esses fios que normalmente são feitos de materiais plásticos que são aquecidos e endurecidos para fazer a impressão. Aqui no caso da Ender 3 S1, os filamentos podem ser de PLA, que é um material biodegradável, TPU, um termoplástico de poliuretano, PETG, um termoplástico adaptado do plástico PET, ou ABS, que é muito usado na indústria de impressão por ser muito resistente. Para imprimir o nosso Thwomp, a recomendação da própria Creality e da 3D Lab foi utilizar um filamento de 1,75 mm. Então é esse rolo aqui que eu vou encaixar na parte superior da Ender 3 S1 e voltar para o projeto. Vale comentar que esse filamento foi fabricado pela 3D Lab, que é líder do mercado no Brasil e fica em Minas Gerais. Como eu disse anteriormente, a gente precisa encontrar um projeto do que queremos imprimir primeiro. No próprio site da Creality tem diversos projetos disponíveis, de brinquedos a utilitários, como suporte para celular, e você pode encontrar outros repositórios de projetos online também. O arquivo dos projetos a serem impressos em 3D é, no geral, o .stl, porém a impressora não lê esse tipo de formato. Por isso, você precisa baixar um software que fatia o modelo 3D, ou seja, o arquivo .stl, horizontalmente e envia esse arquivo fatiado para o sistema da impressora. Então aqui a gente abriu o arquivo do nosso Thwomp.stl no software fatiador, definiu os parâmetros de impressão, como tipo de material, percentual de preenchimento interno, qualidade versus velocidade de impressão e tipo de acabamento. E aí colocou o software para fatiar. Depois ele gerou um novo arquivo que nesse caso é um .G-code. E é ele que nós enviamos para a impressora. No caso de máquinas como a Ender 3 S1, a impressão é chamada de FDM, Fused Filament Fabrication, ou fabricação de filamentos fundidos em português, em que ela derrete o filamento plástico e o bico vai fazendo caminhos com o material conforme o formato fatiado do objeto. Você pode estar se perguntando, mas Léo, se as duas são impressoras 3D, como assim elas podem ser muito diferentes, né? Mas a diferença é grande mesmo, tá? Basicamente, a Halot One tem outro mecanismo de impressão. Enquanto a Ender 3 S1 funciona com o FDM, o derretimento e posterior depósito de plástico, como nós estamos vendo aqui, a Halot One tem essa bandeja de resina líquida que ao receber luz vai se solidificando e formando o objeto pretendido. Esse modelo de impressão é o LCD, que é uma sigla já conhecida por aqui, né? Basicamente ele usa uma fonte de luz, nesse caso o LCD, para curar a resina líquida em plástico resistente. Assim, enquanto a Ender 3 S1 é alimentada por esses filamentos plásticos em rolo, a Halot One precisa desses potes de resina aqui. Com materiais e formas de impressão diferentes, a gente também pode esperar resultados diferentes, né? Os objetos da Ender 3 S1 possuem um acabamento mais rústico e são bem mais resistentes. Realmente é difícil de quebrar, tá? Já os de resina da Halot One são muito mais precisos e detalhados, mas mais frágeis. No caso desse modelo, a impressão pode ter, no máximo,
12,7 centímetros de altura por 8 centímetros de largura por 6 centímetros de profundidade. E o processo é bem parecido com o da Ender 3S1. Você manda o arquivo .slt para o fatiador, porém ele gera diversas imagens que são as camadas da impressão. São essas imagens que são enviadas para a Halot One, que imprime ou solidifica as fatias, montando o objeto e pronto. Assim como os filamentos, a 3D Lab também fabrica as resinas e você pode escolher dentre várias opções de aplicações e cores. Eu expliquei aqui bem ambos os processos por um motivo. Vocês viram que entre baixar o arquivo de um repositório, enviar ele para o fatiador e mandar a impressora trabalhar, é um processo relativamente simples. Ou seja, não precisa de um conhecimento tecnológico profundo para conseguir imprimir o que você quiser. É só conseguir um projeto e pronto, o processo é fácil, é só você conhecer o caminho de pouco em pouco. E se você tiver algum conhecimento de projeto, você pode criar algo do zero, sem precisar encontrar um modelo já pronto. E as possibilidades são infinitas tanto para o seu dia a dia, para se divertir e imprimir coisas úteis para sua casa, quanto pensando na indústria. Afinal, é possível imprimir peças para os setores de educação, da construção civil, da saúde, de brinquedos, de criatividade e muito mais. É até fácil imaginar a seguinte situação: se você vende algum produto, você pode imprimir rapidamente uma versão reduzida dele em 3D para mostrar para clientes, por exemplo, ou ainda imprimir brindes da sua marca, ou até produzir brinquedos, joias ou enfeites para vender, ou para presentear, ou até mesmo imprimir um objeto aleatório, como o Tuomp que ficou pronto aqui, ou então esse vasinho do Snorlax. Olha só, o que eu quis mostrar aqui, imprimindo esses objetos mais votados na nossa batalha de impressões, é que não precisa de conhecimento avançado em tecnologia para utilizar uma impressora 3D e que você pode contar com os modelos da Creality para diferentes aplicações, conforme for do seu interesse. E se você nunca tinha pensado em ter uma impressora 3D ou sequer sabia como elas funcionam e quais as possibilidades, eu espero que esse vídeo tenha mudado ali um pouco a sua percepção. E aí a minha recomendação é acessar os sites da Creality e da 3D Lab, que estão aí na descrição do vídeo, para entender ainda mais e ver o quanto uma dessas poderia ser útil no seu dia a dia. Afinal, aqui no Brasil, essas impressoras estão disponíveis no site da 3D Lab e você tem garantia e suporte exclusivo. Vale também se inscrever no YouTube do Tecmundo para receber mais conteúdos como esse e ficar por dentro de tudo que tem de tecnológico rolando por aí. E agora eu vou ficando por aqui, eu vou ver se eu imprimo mais algumas coisas nessas máquinas. Até a próxima, tchau, tchau, hein?